Então, eu acho que o grande pecado capital é esse. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Caraca, uma medalha de ouro olímpica, cara, muito legal. Que não nos torna especiais. Dia seguinte você volta lá e começa tudo de novo. Sobre as virtudes, eu diria que as duas virtudes mães são coragem, que nada tem a ver com ausência de medo, é saber lidar com seus medos e trabalhar aquilo. É a coragem de fazer aquilo que é certo em detrimento daquilo que é conveniente. É a coragem de tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias. Né? E volto a dizer, não tem nada a ver com bravatas ou com, eu sou. Não, não, não. Morro de medo de algumas coisas, mas eu tenho que fazer, nós vamos preparar e vamos fazer. Eu odeio aquela história do, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, não vai, não. Vai preparado. Senão é loucura. É insanidade, não é coragem. Eu vou enfrentar um mar grande, eu trabalhei, treinei, eu vou lá porque eu sei nadar, eu fiz isso, então eu vou fazer, ok. Né? Eu vou fazer uma apresentação para um grande cliente, eu me preparei. Não é chegar lá e achar, não, eu sou corajoso e vou. Vai dar água essa história. Segundo é humildade. Por que a humildade? Aí a gente cita Jim Collins, que é a melhor figura para representar a humildade de um líder. Quando tem uma vitória, um êxito, para onde o líder nível 5, ele categoriza em níveis, a liderança, o nível 5 é o mais alto, que a gente admira. Cara, esse cara é um líder, né? Então é o que eles chamam de nível 5. Que ele estuda empresas que durante muitos anos batem seus mercados e, portanto, ele vai que características comuns eles têm. E aí vem a liderança comum, a característica comum dessas grandes empresas, grandes times que conseguem êxitos, né, duradouros, perenes. E aí ele fala que a humildade ele representa com isso. Na grande vitória, o grande líder, ele olha pela janela. Se não fosse pelo Malu, pelo Bruno, tal, não teríamos conseguido aquilo. Fatores externos e a sua equipe ele atribui ao grande resultado. E quando há um erro, um percalço, uma meta não alcançada, ele olha para onde? Para si mesmo. Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Então, eu acho que são características de um líder. E o grande pecado capital é exatamente você, né, o seu ego, você né, cresce, é galgado, é promovido, ganha um crachá de liderança, que aí está muito entre aspas, e eu sou o cara. Se houve um erro, poxa, o Bruno não fez o que eu disse para ele fazer, então nós perdemos porque ele não fez. Esse é o anti-líder. Então eu achei que são pecados capitais, esse é o maior de todos. E trabalhar a questão de lidar com os seus medos e aí, portanto, desenvolver a coragem. Né? Quantas vezes você teve uma decisão e você procrastinou? Demitir alguém. Demitir alguém é difícil? Imagina cortar alguém em véspera da Olimpíada. Bom. O cara treinou 20 anos, a vida dele. A Olimpíada só daqui a 4. E ele não pode jogar em outra empresa, né? Não pode ir pra lá. Né? Eu tenho que diminuir aqui a minha equipe, mas tem outras empresas, você recomenda, você vai. Seleção só tem uma. Acabou o sonho do cara. Alguém acabou com o sonho dele. Terrível, terrível, mas tem que ser feito. Quantas vezes a gente procrastinou para tomar uma decisão? Fala para mim. Aí depois quando você toma, você fala assim, porra, devia ter feito antes. Exatamente. Mas tudo isso é treinável. Não é que eu sofre até hoje pra difícil, alguém. sofro até hoje, eventualmente procrastino, mas eu tô atento. Tem que fazer, tem que tomar decisões. Aquela história, né? A gente, de modo geral, se arrepende de não ter tomado a decisão. Né? Quando a gente sabe que fez, tentou. Então eu acho que o grande pecado capital é esse. É quando o líder ele acha que ele é especial. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Caraca, uma medalha de ouro olímpica, cara, muito legal. Que não nos torna especiais. Dia seguinte você volta lá e começa tudo de novo. Eu estava no vestiário, um dos nossos líderes, que era o Serginho Escadinha, um líder pelo exemplo. Nenhuma formação de líder. Exemplo. A imagem que eu falo sempre isso, a imagem que eu tenho dele, quando ele entrava para jogar e treinar, ele entrava para jogar e treinar como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente, vou levar o dele à condição de transformar. Pessoas fazem o que fazem, necessidade ou paixão. Ele venceu pela necessidade. Eu fui pela paixão. Minha vontade, mas era paixão. Né? Eu tinha uma condição. Legal, ok. Esse não, era necessidade. Né? E ele então, eu estava no vestiário saindo assim, ele vira e fala aquele jeitão malaco dele, assim, ele vira e fala assim, quem tá com medo da mão aqui? 15 pro lado deram a mão, tá todo mundo com medo. Mas entraram e fizeram o que tinham que fazer. A coragem de entrar o medo naquela situação de tensão numa final olímpica. Porque é natural, lidar com aquilo aí, vai ter que fazer, né? Vai fazer uma apresentação, você não tá com receio, vai fazer alguma coisa que é realmente importante. Você tem. Você prepara, você vai e você enfrenta aquilo. Você faz o que tem que ser feito. Aí faz o seu melhor. Perdeu, mas muitas vezes tá querendo disfarçar, mas disfarçar assim, você querendo dar uma volta nos seus receios, nos seus medos, mas o medo tá ali. Tá ali. Eu digo o seguinte, quando eu assumo, eu falo assim, quem? Quem são as pessoas? Por isso que eu falei, será que são os melhores ou são os certos? Quem? Segundo, o quê? O que significa
qual é a estratégia que nós vamos utilizar, a execução disciplinada, porque tem assim, quem? Ok, aí nós queremos chegar lá, então como? O Uhum. que a gente tem que fazer no dia a dia? Aí tem a execução, que é disciplina, planejamento e cumprir disciplinadamente aquilo. Então não sei o que, tá, vou ter que fazer não, mas você vai e faz, você vai e faz. Pô, já não estou com vontade. E aquilo te dá, né? Você dá aquela ticada da primeira, vem a segunda, te alimenta. Você treina a disciplina. Meu trigo de disciplina é arrumar a cama de manhã todos os dias. É o primeiro, né? Ah, vai pedalar às 4 horas da manhã. Bom, estico a cama, vou fazer. Né? É interessante a disciplina e das prioridades, né? A gente sempre falando de saúde, família e trabalho, aquelas coisas, tal. E aí muita gente fala, mas eu estava em São Paulo ontem, mas eu voltei para casa ontem. Acabou atrasando, cheguei em casa às 9 horas. Mas só para tu estar com as meninas que estão comigo, as duas, já tá com elas, ficar com elas tal, e acordar de manhã às 2 tal, para voltar para cá. Prioridade. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Por que você não ficou em Sim. São Paulo? Por que não? Eu tinha uma prioridade para fazer. Depois a gente volta e vai fazer o que tem que fazer. Gera até frustração, sabe aquela coisa, pô, você começa, sabe aquela história que você se propôs a algo, você colocou no seu to-do list de amanhã, a fazer. Eu tenho que rever ali para ver isso aqui, para tá, ok. Aí você não faz. Sabe o que eu pergunto sempre onde eu vou falar? Quem nunca apertou o botão soneca? Todo mundo já apertou em algum momento. Somos seres humanos, por favor. Né? 5 pessoas até hoje nunca apertaram o botão soneca. Aí eu perguntei por quê. Porque existia um porquê muito forte e não os permitia apertar o botão. O cara foi por disciplina pura, fiquei impressionado. Não, por que não? Quando toca, eu levanto, tal, era assim. Uma não. Porque eu sou mãe, tenho um filho assim, assado, eu tenho que, então eu não posso me permitir. A outra falou, meu marido trabalha numa plataforma, né, o Xota tal, e ele sai de casa 5 da manhã, tal, e eu 4 horas tenho que preparar, tal, porque ele vai levar, e E eu só ouvindo, Uhum. entendendo. Qual é o seu porquê? Seu porquê que realmente te move? Então, sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Como líder, né? O que move um líder? Resultados? Sim. O resultado é consequência. O que move é o seguinte, se é jogador ou jogador, passar uma temporada comigo, ou aluno, passar uma temporada comigo, e ele não evoluir, eu falei na minha missão. O líder, ele, acho que a medida do sucesso dele tem a ver com a medida do sucesso da sua equipe, Uhum. daquelas com certeza. pessoas. Quantos líderes você formou? Quantas pessoas você realmente ajudou a crescer? E nessa coisa de, né, quantos jovens atletas você investe e eles vão depois, porque, por exemplo, tem times internacionais que Melhor. pagam. No início, então, eu ficava meio triste, não chateado, triste porque eu perdi, mas é da atribuição. Quando vai hoje, eu falo, foi, tá lá. Aí conquista a medalha, faz assim, dei a minha contribuição. Você é medido muito mais por isso. Como é que você gerou algum tipo de impacto positivo ou não?